Olá, bem-vindo ao nosso desafio sobre o sal. Assista atentamente o vídeo a seguir com todas as informações sobre esse nutriente maravilhoso. Sal é vida. É muito importante para o nosso corpo, na quantidade certa, sem exagero. Durante esse desafio, nós iremos ver várias analogias do sal. Iremos trabalhar algumas passagens bíblicas, porque eu sou o sal da terra. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ter sabor. E para isso eu também preciso trabalhar a minha mente. E nesse desafio nós vamos estar trabalhando a nossa mente, porque sal purifica a mente, lava, dá sabor aos nossos relacionamentos, muda a nossa visão de vermos as coisas, porque vai purificando, vai modificando. Você pode se tornar uma pessoa temperada, tranquila, que as pessoas vão ver do seu rosto, da sua expressão, dos seus olhos, que você tem sabor e que você vai fazer a diferença. Você vai provocar sede na vida das pessoas ao teu redor, com a tua transformação de vida no corpo, na alma e no espírito. Esse é o nosso desejo para esse desafio de sal. Venha estar conosco e dê o melhor que você pode. Depois, no final, eu vou pedir para você me mandar as suas tarefas, para que você possa estar concorrendo a um prêmio maravilhoso. Grande abraço, que Deus nos ajude com as suas misericórdia, graça e luz. Hoje eu vou falar sobre um outro componente que é muito importante para nossa saúde, para nossa vida. Então, hoje gostaria de falar sobre o sal, né? E não quero entrar em polêmica, como eu falei da outra vez, eu não sou nenhum médico, nenhuma pessoa que estudou ou leu 10, 20 livros sobre o assunto, mas eu simplesmente vou compartilhar um pouquinho de como tem sido comigo, como eu falei também da água, tá bom? Então, não pensem que eu vim aqui ensinar nada para ninguém, porque esse não é o objetivo. Eu estou aqui compartilhando um pouquinho do meu caminho, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu percurso, né, daquilo que eu estou fazendo. Tem várias polêmicas, tem gente que acha que sal faz bem, tem gente que acha que sal faz mal, tem gente que acha que menos sal é melhor, tem gente que acha que tem que botar bastante sal, né? Tem pessoas que quando tem um prato fala, tá sem sal, pega o saleiro, coloca mais. Então é bem diferente para cada um. O que eu gostaria de falar para você é que sal, ele faz bem, tá? Na minha experiência, eu vejo que sal faz bem, tem feito bem na nossa vida, na minha vida. E, inclusive, no final, eu vou deixar duas receitinhas básicas que talvez você já até conheça, talvez você até já faça, mas talvez pode ajudar você, né? O objetivo é esse, incentivar você a beber água, incentivar você a consumir sal da maneira certa, tá? De alguns anos para cá, dos anos 70 para cá, os médicos, algumas pessoas têm sempre aconselhado pouco sal, porque interfere na pressão, abaixa a pressão, aumenta a pressão. Então eu não quero entrar nessa polêmica, mas eu gostaria só de dizer para você que eu também tomava remédio para pressão, tá? E foi um dos primeiros remédios que eu deixei, fazendo esse percurso aqui, mudando o sal da nossa cozinha, tá bom? Então, eu posso falar só a nível de experiência pessoal e de você depois ver, você decide se você também quer experimentar para você. O problema é que na nossa sociedade de hoje, existem as coisas integrais, como elas são, e tem o processo de refinar. Isso acontece para várias coisas, para farinha, para açúcar, para sal. Então, o sal refinado foram usados várias químicas, vários elementos para, tipo, né,
purificar, limpar, e esses elementos são elementos muitas vezes até tóxicos, não bom para a saúde, e eles limpam mesmo o sal, do jeito que ele fica branquinho, bonitinho, né, para colocar à mesa, o sal de mesa, e daí tiram dele todos os nutrientes que ele tinha e deixam só o sódio e o cloreto. Tá? Tanto é que o nosso sal de cozinha é conhecido como cloreto de sódio, porque eles tiram todos os outros minerais. E o nosso corpo precisa de mineral. Aí fica toda uma outra polêmica se a gente precisa ou não precisa de sódio. Sim, a gente precisa de sódio. Só, às vezes a pessoa fala assim, mas o sódio faz mal? Se você perguntar para mim se o sódio faz mal, eu vou dizer para você que não necessariamente, porque tudo depende da quantidade. Mas se você está ingerindo só um sal refinado, normal, aquele que do supermercado, que custa pouco, que a gente aprendeu a comer desde quando, sei lá, a gente está aqui nessa terra, a gente nasceu, eu falo para você que existem muitos outros minerais dentro de outros tipos de sal que você pode, que o nosso corpo precisa, necessita, então que a gente pode usar, tá? Então, eu gostaria de deixar isso para você. Nós precisamos do sódio, a gente precisa do potássio, a gente precisa do magnésio, a gente precisa do manganês, a gente precisa do cobre, a gente precisa de um monte de outros minerais que estão... Então, qualquer coisa que é refinado, desconfie, tá? Se é uma coisa refinada, ela passou por algum processo, algum tipo de limpeza, algum tipo de coisa que não é recomendável para nós. Talvez é bonitinho, talvez seja até mais barato, mas não necessariamente é melhor para a nossa saúde, tá bom? No Brasil, a gente tem um consumo de sódio bastante alto, tá? A Organização Brasileira de Saúde fala que deveríamos consumir no máximo 4, 5 gramas de sódio por dia. Mas usando um sal refinado e na quantidade exagerada, acaba a média do brasileiro sendo de 12% de sódio. É mais do que o dobro da média recomendada. Então isso provoca vários problemas de saúde, inclusive na pressão arterial, tá bom? Então vamos ver isso. Quando você aumenta o sódio, você aumenta o acúmulo de água. Aumentando o acúmulo de água, você vai aumentar a pressão sanguínea. A pressão arterial. Mas você tem que eliminar todo o sal? Não, você não tem que eliminar, como eu falei, tudo depende da quantidade, tá? Tudo depende da quantidade. Só que tem uma diferença entre necessidade de sal, que pode acontecer conosco algumas vezes, que te abaixa a pressão e você precisa de um pouco de sal, ou também a preferência pelo sal. Tem gente que prefere uma coisa mais salgada. Tem gente que nunca vai... Você pode encontrar duas pessoas comendo o mesmo tipo de comida, você vai falar, a pessoa vai falar, não, essa comida tá muito salgada, a outra vai falar, não, para mim tá bom. Então isso é preferência, tá? E não necessariamente que é o certo comer salgado, tá bom? Existem diferentes tipos de sal. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. O sal integral, ele tem ele não tem só o sódio, nem só o cloro, mas ele tem outros 80 minerais, como eu falei, manganês, magnésio, de tantas outras coisas, que não sei tudo de cor, que vai ajudar no nosso organismo. Eu mesmo, como eu falei, para quem chegou agora, foi um dos primeiros remédios que eu deixei, foi o remédio da pressão arterial, controlando exatamente com a ingesta de um sal integral. E além disso, o sal integral ele tem um componente muito importante, né, que é o magnésio. O magnésio ele é um relaxante muscular. O magnésio ele ajuda, né, na questão das artérias, né? Então isso tem até pessoas que suplementam com magnésio e é muito bom isso, tá bom?
Então, a água que a gente falou da outra vez, o ar que nós respiramos, que nem dá para como falar, e o sal são componentes importantíssimos da nossa vida e para a nossa saúde, tá bom? Só que tem uma coisa que precisamos ter atenção, como eu falei, que é os exageros. Porque não adianta você ingerir muita água e não ingerir a quantidade suficiente de sal. A gente tem que equilibrar as coisas. Quando a gente bebe muita água, a gente acaba fazendo muito xixi. E daí, quando a gente faz xixi, a gente vai eliminando também minerais do nosso corpo junto com a água. Então, a gente precisa equilibrar isso. Como é que a gente pode equilibrar isso? A gente pode colocar, como eu falei, acho que da outra vez, mencionei rapidinho, uma pitadinha de sal na nossa água. O certo, a receitinha certa, depois no final vou repetir, que é para cada litro de água, você coloca uma colherzinha de café, não aquela de chá, aquela de café, aquela menorzinha, tá? E você toma isso. Claro, tem pessoas que não vão conseguir tomar isso de início, né? Então eu aconselho colocar um pouquinho menos, por causa do gosto, e depois ir se adaptando para isso. E basta que você tome 3 ou 4 copos de água com sal, já vai ajudar bastante. Inclusive tem estudos feitos, né, que foram divulgados na internet, que só do fato de você beber a água, você já está fazendo um detox natural. Só do fato de você beber a água, você já vai estar ajudando em várias doenças possíveis que pode ter no nosso corpo. Sal integral, por favor, não coloca aquele sal branco que não tem nada dentro da sua água, que vai adiantar pouco ou nada, pode até te prejudicar, tá bom? E depois você fala assim, foi a Maria, ela falou que ela fez. Não, eu não fiz isso. Eu eliminei completamente da minha casa esse sal branco, tá bom? Então, eu aconselho você a fazer o mesmo. Existem vários tipos de sal. Eu até conheço uma pessoa no Brasil que faz coleção de sal, né? As pessoas viajam, compram sal e levam para ele. Existe o sal cinza, que é um sal que eu compro aqui na Itália, mas ele é conhecido como sal cinza da França, que é um sal marinho, mais escuro e um pouquinho mais umedecido, tá? Então ele é um sal marinho, integral, de boa qualidade. E tem o sal vermelho do Havaí, né? Quem mora no Havaí ou conhece alguém, quiser pedir para trazer para você. Tem o sal rosa, que é o conhecido sal rosa de Himalaia, que também é muito polêmico, gente a favor, gente contra, pessoas a favor, pessoa contra, e daí fala que tem muita imitação e as pessoas, alteração nesse sal e muitas coisas assim. Mas o importante é você notar, existem testes, se você vai na internet, você procura lá teste para saber se o meu sal rosa é de verdade, existe, tá? Porque ele vai, se ele não for de verdade, se ele for, ele vai descolorir. Ele vai descolorir, então você vai ver isso. Presta atenção também no preço, porque às vezes a gente está preocupado em economizar e entramos de gaiato no navio. Então tem o flor de sal, que é um sal também marinho, que é aquela a parte principal do sal de cima, que é não sei, não quero falar besteira, mas eu acho que é um dos mais caros que tem, que é o flor de sal. E também tem o flor de sal do Chipre, que é um sal marinho também, que batendo, né, a água nas rochas, cria uns pequenos cristais, parecido umas estrelinhas assim, e esse sal é chamado o flor de sal do Chipre também, tá? Que é muito interessante isso. Agora, o mais importante que eu aprendi a fazer é combinar o sal com temperos, tá? Porque às vezes a gente exagera na quantidade de sal, porque o sal dá gosto, né, na comida. Então, aprenda a usar temperos. E eu vou falar sobre isso também, uma pequena receita, mas
existem temperos de ervas secas, de especiarias que você pode colocar, tá? Agora, a receitinha que eu quero deixar para você é fácil. É você pegar gergelim, torrar ele numa temperatura baixa, tipo, para cada 10, 20 gramas, você pega 10, 20 gramas de gergelim para 1 grama de sal integral, tá? Moe isso depois que você, como é que fala? Esqueci. Você tostar um pouquinho o gergelim, você tritura isso, então você vai estar tendo outros benefícios do gergelim e ingerindo menos sal e a quantidade de sódio. Então, eu deixei 2 receitinhas para você hoje. Uma é 1 litro de água com 1 colher de sal integral, tá? Para você beber aí os seus 3, 4 copos por dia. Um sal temperado com gergelim, mas você pode usar também orégano. Tem gente que faz uma mistura de várias coisas, tá? Então você pode... Tem receitas na internet que você acha sobre isso. Você temperando, você vai ter sabor na comida sem exagerar no sal, tá? O nosso objetivo não é exagerar com nada, mas é ter um ritmo de disciplina e de continuidade, tá? Então, os temperos, tem as ervas, tem as especiarias, né? Tem o alho, tem a cebola, tem várias coisas. Isso, orégano. Não, mas eu tô falando para deixar já misturado com sal. A receitinha era para você já tostar o gergelim, o orégano, aquelas especiarias que você quer, tipo umas 10 gramas. E você bota 1 grama de sal e tritura tudo no liquidificador e mantém e usa como sal, até mesmo para quando você sair de casa, for comer em restaurante, porque às vezes o restaurante não tem nenhum sal decente, né? A mesa. Então é uma boa dica que você pode ter usando isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E obrigado pela atenção. E eu vou tentar ficar aqui, vir outras vezes e em frente, falando sempre sobre a minha experiência, tá? Como eu falei, eu não posso ensinar nada para ninguém, mas eu posso testemunhar daquilo que tem sido esse meu percurso, tá? E gostaria de deixar para você também que, seja que você coma ou que você beba, faça tudo para a glória de Deus, tá? Faça tudo com disciplina, com equilíbrio, sem exagero, que certamente vai dar certo. E às vezes as pessoas elas são polêmicas, mesmo quando eu estive no Brasil, as pessoas falaram para mim, mas é maior enganação esse negócio de sal rosa. Pode até ser. Então usam sal marino integral, que no Brasil sal marino também acho que não vai faltar, igual aqui na Itália. Deve ter de qualquer jeito, tá bom? Então é isso. Água é vida, sal é vida. Seja que a gente beba ou que a gente coma, é que a gente possa fazer tudo para a glória de Deus. Tá bom? Obrigado, gratidão imensa pela atenção. E que Deus possa estar com vocês, né? Possa dar a cada um de nós misericórdia